quando eu estava crescendo e morava no subúrbio, sempre tive a intenção de me mudar para a cidade quando tivesse idade suficiente. Não aprendi a dirigir um carro e andava de trem e ônibus para todos os lugares que ia. Parecia não fazer sentido ter um carro e morar na cidade, quando tudo o que um carro faria era custar ainda mais dinheiro e dificuldades para estacionar e coisas do gênero. As coisas não eram muito boas em casa com meus pais. Eles eram do tipo que diziam coisas que faziam você realmente acreditar que eles queriam que os filhos saíssem de casa o mais rápido possível. Eles não me incentivavam a cursar a faculdade ou algo do gênero, e eu nunca fiz planos para isso. Minha vida basicamente me obrigou a sair de casa quando fui forçado a isso e, provavelmente, a trabalhar em um fast food ou no varejo por um longo tempo. Eu me formei um semestre mais cedo, simplesmente porque podia. Isso também significava que, como eu não estava indo para a faculdade, tinha que começar a procurar um lugar para morar. As provas finais do semestre terminavam em janeiro, então era quando eu começava a procurar. Eu morava fora de uma grande cidade do norte, portanto o inverno seria muito rigoroso e seria difícil procurar um lugar para morar na cidade. Eu tinha um emprego no subúrbio. Eu ia fazer o oposto do que a maioria das pessoas fazia. As pessoas tendiam a morar nos subúrbios e trabalhar na cidade, mas eu tinha visto os locais de fast food e varejo na cidade e não tinha vontade de trabalhar lá. Portanto, eu queria morar lá, mas planejava manter meu emprego no subúrbio. Além disso, me locomover contra o fluxo na hora do rush nos trens seria uma experiência agradável. Logo de cara, achei muito difícil encontrar um lugar para morar. Eu tinha 18 anos e havia concluído o ensino médio sem histórico de crédito ou referências de vida. Não queria ter um colega de quarto. Queria encontrar um apartamento estúdio e morar sozinho. Isso tornou ainda mais difícil encontrar um lugar, mas continuei procurando um lugar. Eu tinha um compromisso para ver um estúdio em um prédio um pouco mais ao norte do que eu queria morar. O prédio também era muito antigo e ficava em uma parte não muito boa da cidade. Portanto, eu não tinha certeza se queria morar lá. No entanto, disse ao gerente do prédio que pensaria no assunto e que entraria em contato com ele. Naquele momento, já estava escuro lá fora. Estava muito, muito frio lá fora e tinha começado a nevar quando comecei a caminhar de volta para a estação de trem. Eu estava tentando economizar o máximo de dinheiro possível para a mudança, então não peguei um ônibus para a estação de trem. Seria uma caminhada um pouco longa, mas o frio e a neve não me incomodaram nem um pouco. Como eu estava bem ao norte da cidade e estava nevando muito lá fora naquele momento, não havia muitas pessoas por perto. Esse foi um dos motivos pelos quais considerei não querer me mudar para lá, porque eu queria estar perto de pessoas. Passei por baixo do túnel que ficava antes de chegar à estação de trem, e havia um cara encostado na parede lá embaixo. Quando ele me viu, percebi que ia me dizer alguma coisa, o que me deixou desconfortável. Eu não gostava quando pessoas que eu não conhecia na rua falavam comigo. Bem, achei que ele fosse pedir algum troco e eu teria lhe dado. Eu estava com a mão no bolso para pegar um pouco. Entretanto, o cara me perguntou se eu queria comprar drogas dele e fui pego de surpresa. Na época, eu não fumava nada, então fiz um comentário desajeitado, recusando a oferta. Parece que meu comentário desajeitado o ofendeu. Ele ficou com muita raiva de mim rapidamente e começou a me acusar de desrespeitá-lo. Tentei ignorá-lo e segui meu caminho, mas isso só fez com que ele ficasse ainda mais irritado comigo. Eu estava começando a ficar com medo e só queria ir até a estação de trem. O traficante exigiu que eu parasse e voltasse para ele. Eu realmente achava que a melhor coisa a fazer era ignorá-lo, mas estava muito enganado. Isso só o deixou mais irritado comigo. O cara me agarrou por trás, chocando-me e me empurrando contra a parede do túnel. Foi então que percebi que ele tinha uma faca com ele. Ele me segurou contra a parede com a faca, dizendo que eu o havia desrespeitado. Neguei que tivesse feito isso, dizendo-lhe que só queria chegar ao meu trem e voltar para casa porque estava muito frio lá fora. No entanto, isso não pareceu convencê-lo e ele ficou seriamente irritado comigo. Não sei o que eu teria feito se de repente 3 pessoas virassem à esquina e estivessem passando por baixo do túnel. O traficante rapidamente escondeu a faca de volta em seu casaco e se afastou de mim. Na verdade, ele aproveitou o momento para partir em direção aos 3 homens,
Suponho que para tentar vender um pouco de drogas para eles ou algo assim. Eu sabia que tinham me jogado um salva-vidas e o aproveitei. Saí rapidamente do túnel e subi as escadas para a estação de trem. Entrei na pequena estação, que tinha um atendente, então eu tinha relativa certeza de que estaria seguro ali. Quando o trem chegou, o traficante de drogas estava na plataforma me observando. Pensei que ele também entraria no trem, mas ele não entrou. No entanto, ele me observou quando me sentei à janela e me mostrou sua faca enquanto o trem se afastava. Não é preciso dizer que não fiquei com aquele apartamento. Depois que meus pais se divorciaram, eu realmente não gostava de ficar com meu pai. Meu pai e minha mãe ainda moravam no mesmo bairro, embora não fossem muito próximos. Eu passava a maior parte do tempo com minha mãe, embora tivesse um quarto na casa de ambos. Meu pai ficou muito deprimido após o divórcio. Ele passava boa parte do tempo em que eu estava com ele bebendo e não prestava muita atenção em mim. Eu só passava um fim de semana ocasional na casa dele e somente quando ele insistia. E como eu estava passando o Natal com minha mãe, ele insistiu que eu passasse o fim de semana antes do Natal na casa dele. Então, meus pais combinaram isso. Na época, eu tinha 10 anos de idade. Acho que é importante saber disso para que você entenda algumas das decisões que tomo nesta história. O dia estava péssimo desde que voltei da escola para a casa de meu pai. Estava nevando muito forte o dia todo. Então, ao caminhar até a casa, meus pés ficaram bastante encharcados por causa da neve. Quando cheguei à casa do meu pai, ele já tinha começado a beber. Portanto, a noite não estava indo muito bem. A única coisa de que eu gostava era o fato de que estava nevando lá fora. Então me sentei na janela, tomando chocolate quente e vendo a neve cair. Bem, meu pai bebeu tanto que acabou adormecendo em sua poltrona. Isso não era incomum, mas tornou a noite tão ruim quanto qualquer outra. Eu tinha apenas 10 anos e realmente não sabia o que fazer estando em casa basicamente sozinho. Não era a primeira vez que eu tinha que cuidar completamente de mim, mas não me importava muito com isso. Parecia que eu estava perdendo meu tempo e minha noite na casa dele. Foi então que tive a brilhante ideia de caminhar até a casa da minha mãe. Eu já havia feito isso antes, e era uma caminhada um pouco longa. Eu também não deveria estar na rua tão tarde da noite. Também pensei que minha mãe poderia estar dormindo ou fora de casa, mas eu não suportaria passar mais tempo nesta casa com meu pai desmaiado. Eu me agasalhei o melhor que pude com o que tinha em casa, e então saí para a neve. Realmente estava nevando muito, e a neve estava se acumulando no chão. Isso tornou a caminhada até lá muito mais difícil do que a caminhada da escola. Mas eu estava determinado a voltar para a casa da minha mãe. Eu estava andando bem devagar pela neve. Ao passar por cada poste de luz, eu via como a neve estava caindo forte e pesada. Algumas vezes, senti que deveria dar meia volta e voltar para a casa do meu pai, mas achei que não haveria problema quando finalmente chegasse em casa. Eu já estava na metade do caminho quando algo aconteceu. Uma porta se abriu e um homem mais velho apareceu na varanda. Ele começou a conversar comigo, perguntando se eu queria entrar em sua casa para me aquecer. Ele disse que estava muito frio e úmido lá fora, e que se eu entrasse em sua casa, ele poderia ligar para o meu pai para que ele viesse me buscar. Eu acenei para ele dizendo que estava bem. Eu só estava tentando chegar em casa e poderia chegar lá sozinho. Foi então que ele começou a me oferecer coisas como chocolate quente e fudge se eu entrasse em casa. Ele estava me deixando desconfortável porque eu não deveria falar com adultos que não conhecia. Eu queria poder andar mais rápido, mas para isso teria de ir para a rua e isso também não era permitido. Eu queria me afastar dele porque não me sentia bem com ele falando comigo. Eu não gostava de conversar com estranhos. Quando tentei continuar, notei-o pelo canto do olho. O homem começou a descer rapidamente pela calçada da frente, vindo direto na minha direção. Não achei muito importante, mas fiquei muito assustado quando ele me agarrou pelo braço. Ele começou a tentar me puxar em direção à calçada da frente, e eu sabia que ele estava tentando me levar para dentro de sua casa. Eu estava apavorado e me esforcei ao máximo para me afastar dele. Comecei a gritar e a pedir que ele me soltasse, mas o cara estava me arrastando, e como era muito maior do que eu, estava ganhando.
Não havia dúvida de que ele conseguiria me levar para sua casa. No entanto, tive muita sorte, pois um limpa-neve estava descendo a rua naquele momento. Isso chamou a atenção do homem que estava me arrastando. Consegui usar o gelo da calçada para desequilibrá-lo e fazê-lo cair de bunda no chão. Em seguida, pulei sobre o banco de neve que separava a calçada da rua e entrei na frente do limpa-neve. O homem que havia me agarrado se levantou e começou a correr de volta para a casa. O limpa-neve parou e um homem grande saiu da cabine. Corri até ele e disse-lhe que o homem daquela casa havia tentado me sequestrar e que ele poderia me ajudar. O motorista me deixou entrar em seu caminhão e usou seu telefone para chamar a polícia. Ele esperou em frente à casa até que eles chegassem, o que demorou um pouco. Mas quando eles chegaram, foram até a casa e confrontaram o homem. Ele foi preso por tentar me sequestrar. A polícia então me levou para a casa da minha mãe. Em primeiro lugar, tive alguns problemas por ter tentado fazer a caminhada. Na maior parte, meus pais ficaram felizes por nada de ruim ter acontecido comigo. Esse foi sem dúvida o maior perigo do qual já passei. Eu tinha um amigo chamado Dan, que era muito parecido comigo. Ele era um cara meio sombrio, usava preto o tempo todo, mantinha seu apartamento escuro o tempo todo e tendia a passar a maior parte do tempo sozinho. Na verdade, não me lembro como nós dois começamos a conversar e acabamos nos tornando amigos, porque não éramos do tipo sociável. Mas, seja como for, nos tornamos bons amigos. Embora tivéssemos idades próximas, Dan não havia passado por tantas coisas na vida quanto eu. Eu tinha tido relacionamentos, tanto bons quanto ruins. Ele realmente passou a maior parte do tempo sozinho. Acho que talvez tenhamos nos conhecido em um site de relacionamentos ou algo assim, e decidido ser amigos. Ele conheceu alguém no site talvez uns 6 meses depois que nós dois nos tornamos amigos e ficou realmente apaixonado por ela. No entanto, seu amor recém-descoberto era bastante óbvio para mim. Para começar, eles moravam em estados diferentes. Sempre que Dan tentava encontrar uma maneira de ficarem juntos, nunca dava certo. Era realmente um monte de drama, e eu não podia dizer a Dan o que pensava, porque sabia que ele ficaria furioso comigo. De qualquer forma, o dia em que tudo chegou ao ápice foi o dia em que houve uma nevasca. Meu trabalho fechou bem no início da tarde e cancelou o trabalho do dia seguinte por causa dos metros de neve que eram esperados. Assim, dirigi por uma grande quantidade de neve pesada para chegar em casa e planejava não sair de casa por alguns dias. Já era bem tarde da noite, por volta das 11 da noite, quando recebi uma ligação do Dan. Eu não tinha ouvido falar muito dele ultimamente, porque ele estava muito envolvido com sua namorada. Ele estava muito angustiado ao telefone e eu mal conseguia entender o que ele estava falando. No entanto, ele continuava me pedindo para ir até a casa dele porque não confiava em ficar sozinho. Eu definitivamente não queria sair para a nevasca, mas é claro que não tinha problema em fazer isso por um amigo. Foi difícil chegar à casa de Dan. A neve estava caindo ainda mais forte do que antes, e era difícil enxergar qualquer coisa. Ele não morava muito longe de mim, mas demorei quase até a meia-noite para chegar à sua casa. Quando cheguei lá, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. A pessoa por quem ele supostamente estava apaixonado vinha fazendo alguns jogos doentios com ele, embora Dan não conseguisse ver as coisas dessa forma. A pessoa deveria ter vindo de carro para visitar Dan no fim de semana, mas alegou que havia percorrido metade do caminho e não conseguiu mais dirigir. Chegaram ao ponto de dizer a ele que iriam se matar no carro, porque estavam muito chateados por não terem conseguido terminar a viagem para vê-lo. Dan se ofereceu para ir e procurá-la e buscá-la, mas ela acabou desligando e parando de atender o telefone. Então, Dan e eu estávamos como sempre, no escuro, em seu apartamento, e havia uma energia negativa extremamente forte no ar. Eu estava fazendo tudo o que podia fazer como amigo para tentar consolar meu amigo, apesar de todo o mau humor que o cercava. Por fim, embora tenha sido difícil, consegui fazer com que Dan se acalmasse o suficiente para que ele cochilasse por um tempo. Eu estava deitado em sua cama cuidando dele quando ele adormeceu. Quando isso aconteceu, fiquei deitado no escuro, olhando para a neve que caía lá fora. Eu não era do tipo que costumava adormecer na cama de outra pessoa,
mas tinha que estar lá para o meu amigo. Então, fiquei ali deitado, observando a neve enquanto ele dormia ao meu lado. Pensei ter ouvido algo em outra parte do apartamento. A princípio, não achei que fosse nada. Entretanto, enquanto eu estava deitado, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo que realmente me aterrorizaram mais do que eu jamais havia me assustado antes. De repente, uma luz no corredor do lado de fora do quarto de Dan se acendeu. Imediatamente olhei para lá pela janela. Virei a cabeça bem a tempo de ver a sombra de alguém passando pela porta que dava para a sala de estar do apartamento. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei ali, congelado de terror. Alguém havia invadido o apartamento de Dan, mas eu não conseguia entender como isso havia acontecido. E também não sabia como lidar com o problema. Dan acordou e estava grogue, perguntando-me se eu havia acendido a luz. Eu lhe disse que não, e que tinha ficado na cama o tempo todo. Achei que havia alguém no apartamento e que eu iria dar uma olhada. A luz se apagou de repente. Não tenho certeza se foi por causa de tudo o que Dan havia passado naquela noite, mas ele decidiu logo resolver o problema. Ele se levantou, saiu do quarto e acendeu a luz do corredor. Depois, foi para a sala de estar e ficou fora por um tempo. Eu estava respirando pesadamente enquanto esperava que algo acontecesse em seguida. Esperava ouvir algum sinal de luta ou algum tipo de violência. No entanto, não ouvi absolutamente nada. Mas a espera foi estressante. Finalmente, Dan voltou para o quarto. Ele apagou a luz do corredor, entrou no quarto e se sentou na cama. Depois de um momento, ele me disse que não só não havia ninguém na casa, mas que o ferrolho da porta estava trancado. Isso significava que, se alguém estivesse no apartamento, não poderia ter simplesmente saído, pois não poderia trancar o ferrolho depois de sair. Acho que se Dan não tivesse visto a luz se apagar depois que acordou, ele poderia ter pensado que eu havia acendido a luz. Mas ele viu a luz se apagando e ficou tão confuso quanto eu no início. Entretanto, depois que nos permitimos algum tempo para processar o ocorrido, e depois que Dan percebeu que sua namorada estava brincando com ele o tempo todo, ele reconheceu que havia muita energia negativa em seu apartamento naquela noite. Então, ele pensou que talvez essa negatividade tivesse se manifestado em algo sobrenatural. Não sei como me sinto com relação a isso. Quero dizer, eu vi a sombra de alguém entrando na sala de estar. Eu tinha certeza de que alguém deveria ter estado naquele apartamento naquela noite. Cheguei a me perguntar se, de alguma forma, a pessoa poderia ter saído pela varanda. No entanto, não havia pegadas nem nada na neve. Nenhum de nós tinha qualquer ideia real do que testemunhamos naquela noite. Mas seja o que for, foi incrivelmente assustador para nós dois. Isso aconteceu logo depois que tirei minha carteira de motorista. Na época, eu dirigia um carro velho que meus pais não usavam mais. Eu tive muita sorte de ter um carro para dirigir logo após tirar a carteira, porque eu não tinha como comprar um por conta própria. Naquele tempo, eu trabalhava numa loja a uns 15 minutos de onde morávamos. E estava feliz por poder ir e voltar do trabalho de carro, porque antes dependia de carona dos meus pais. Umas 2 semanas depois de tirar a carteira, estava voltando do trabalho à noite. Eu saí do trabalho às 10 horas da noite, então já era um pouco mais tarde. As estradas não estavam muito movimentadas, e eu peguei a rodovia na maior parte do caminho. Quando saí da rodovia para outra estrada, um carro entrou logo atrás de mim, mas só comecei a estranhar quando fiz a próxima curva. Virei um pouco tarde para aquela estrada, não de propósito, mas porque a curva meio que me pegou de surpresa. Eu era bem novato em dirigir e cometia pequenos erros assim. Então, quando virei, o carro atrás de mim virou logo em seguida. Foi só aí que percebi o quão estranho era ele fazer isso, a menos que estivesse me seguindo intencionalmente. Continuei dirigindo na estrada com o carro atrás de mim, não muito perto, só a uma distância normal. Eu tinha mais 3 curvas para fazer antes de chegar na minha rua. Logo fiz a primeira curva e o carro fez o mesmo. Cada vez que eu virava,
Eu esperava ver o carro seguir em frente, mas ele não seguia. Quando estava chegando perto da minha rua, eu estava extremamente preocupado. Queria ligar para os meus pais e contar o que estava acontecendo, mas infelizmente eu não tinha celular na época. Também não queria dirigir para casa, pois se fizesse isso, quem quer que estivesse atrás de mim saberia onde morávamos, e eu não sabia quem era essa pessoa. Eu estava indeciso sobre o que fazer, mas quando cheguei na minha rua, virei nela, o que instantaneamente me arrependi, porque o carro virou logo depois de mim. A nossa rua era bem tranquila, só tinha umas 15 casas e era uma rua sem saída. Quando cheguei perto de casa, sabia que não ia entrar na garagem. Chegando na rua sem saída, dei a volta e voltei pela minha rua. O carro atrás de mim continuou me seguindo, como tinha feito o tempo todo. Depois que saí da rua e voltei para uma um pouco mais movimentada, sabia que tinha que pensar em algo. Dirigi por aquela estrada um pouco e decidi que iria para uma área mais movimentada. A área da minha casa era bem tranquila, com bastante terra e poucos comércios ou pessoas por perto em geral. Comecei a voltar para onde trabalhava. Não sabia exatamente onde iria, só queria chegar a uma área mais movimentada. Eu me sentiria mais seguro com mais pessoas por perto. Talvez dirigisse até a cidade, mas certamente não ia parar em lugar nenhum perto de casa. Segui as mesmas direções para o meu trabalho. Como disse, não tinha celular, então só podia ir para lugares que já sabia chegar. Não tinha acesso a um mapa ou algo que me guiasse. Lembro que cheguei de volta ao meu trabalho e entrei no estacionamento. Era um centro comercial com várias lojas. O carro entrou atrás de mim, mas de repente virou e foi embora. Fiquei surpreso, mas não perdi tempo e dirigi o mais longe possível dali. Fui para o outro lado do estacionamento e peguei uma rota que dava a volta até a rodovia que precisava para voltar para casa. Quando voltei para casa, fiquei muito atento para ter certeza de que não estava sendo seguido. Cheguei em casa bem e meus pais estavam se perguntando por que eu estava atrasado. Contei a eles o que aconteceu e eles disseram que se isso acontecesse de novo, eu deveria ir para uma delegacia, o que eu gostaria de ter pensado. Embora não soubesse onde tinha uma de cabeça e precisaria de um mapa. Depois disso, ganhei um celular cerca de uma semana depois. Nada nem remotamente parecido com isso aconteceu desde então. Estava voltando para casa do trabalho numa noite, dirigindo pela estrada de sempre. Fiquei surpreso ao ver que tinha outro carro nela, já que era 1 da manhã, e normalmente a estrada ficava vazia nesse horário. Comecei a diminuir a velocidade quando me aproximei do carro e percebi que estavam andando bem devagar. A estrada tinha limite de 70 quilômetros, mas eles não passavam dos 30 quilômetros por hora. Dirigi atrás deles por 1 minuto, mas quando vi que podia ultrapassá-los legalmente, verifiquei se estava seguro e acelerei para passar por eles. Mas, ao passar pelo lado do motorista do carro deles, senti como se o clima mudasse. Os pelos do meu braço se arrepiaram e quase pulei do banco quando ouvi o rugido do motor deles aumentar, como se tivessem pisado no acelerador para me impedir de passar. Olhei para eles e percebi que não iam me deixar ultrapassar, então decidi diminuir a velocidade para tentar ficar atrás deles novamente. Mas conforme eu reduzia, eles também diminuíam. Eles estavam igualando minha velocidade e antes que eu pudesse pensar no que fazer a seguir, levei um susto com um tranco forte do lado do passageiro do meu carro. Eles tinham acabado de bater em mim.
Tentei me afastar deles, percebendo que estavam se preparando para me bater de novo, mas não consegui evitar. Senti meu carro se mover para o lado e foi difícil manter o controle do volante enquanto eles batiam em mim outra vez. Depois disso, freiei bruscamente e parei completamente, o que fez com que eles passassem por mim. Fiquei parado no meio da estrada por um segundo, esperando que tudo tivesse acabado. Mas não tive muito tempo para me recuperar. Notei que o outro carro também tinha parado e estava começando a dar ré em minha direção. Meu coração disparou e eu não sabia o que fazer. Só conseguia pensar em fugir deles. Enquanto davam ré em minha direção, acelerei o mais rápido que pude e passei direto por eles. Não diminuí a velocidade enquanto passava pelo asfalto, sempre conferindo o espelho retrovisor. Sabia que estavam me seguindo, só não sabia a que distância estavam. Tirei um segundo para pegar meu celular do bolso e liguei para a polícia para avisar que estava sendo perseguido por um motorista agressivo. Eles me disseram para parar e esperar pela polícia, mas eu não podia correr o risco, já que via os faróis deles se aproximando. Pisei fundo no acelerador e continuei dirigindo o mais rápido que pude. Embora não estivesse aumentando a distância entre nós, percebi que eles não estavam se aproximando. Finalmente, consegui dar a volta numa curva e não vi mais os faróis deles. Aproveitei a oportunidade que tinha e rapidamente saí da estrada principal, dirigindo uns 10 metros por uma trilha lateral e desligando o carro. Segurei a respiração e esperava que o outro carro apenas passasse e não notasse que eu estava escondido. Depois de um minuto, fiquei aliviado ao ver que deu certo. Vi o outro carro passar, indo a pelo menos 80 quilômetros naquele momento. Uma vez que estava seguro, liguei para a polícia e atualizei minha localização, onde eles me encontraram. Eles anotaram minha declaração e um dos policiais foi gentil o suficiente para me escoltar até em casa. Depois daquela noite, decidi pegar a estrada principal para casa, mesmo que isso significasse lidar com um pouco mais de trânsito depois de um longo dia de trabalho. É melhor do que lidar com um incidente aleatório de fúria no trânsito. Isso aconteceu comigo há algumas semanas. Eu viajo muito a trabalho e normalmente dirijo entre os diferentes locais. Naquele momento, eu estava a cerca de 5 horas de casa e estava voltando para casa depois do trabalho naquela localização. Saí para dirigir de volta para casa por volta das 6 horas da tarde. Sabia que chegaria em casa bem tarde, mas eu tinha os próximos dias de folga, então não me importei com o longo dia. As horas de viagem foram muito tranquilas. Eu tinha as direções todas configuradas no meu celular pelo Apple Maps. Estava indo bem e parecia que chegaria em casa um pouco mais cedo do que esperava. Mas, em um determinado ponto, talvez 3 horas na estrada, meu celular me mandou pegar uma saída. Isso me confundiu um pouco, mas eu confiei nas direções e segui o que me diziam. Acabei dirigindo por uma estrada tranquila por uns 20 minutos. E então me mandaram virar à esquerda. Essa estrada parecia ainda mais tranquila do que a anterior. Percebi que meu sinal estava começando a falhar. Felizmente, o mapa ainda estava funcionando. Estava realmente confuso, então parei no acostamento e peguei meu celular para olhar o mapa. Percebi que ele tinha me redirecionado automaticamente por causa de uma possível inundação. Não estava chovendo, mas tinha chovido muito na área nos últimos dias. A estrada em que eu estava era extremamente tranquila.
e parecia estar no meio do nada. Mantive as direções porque, se eu as cancelasse para começar de novo, não teria mais sinal. Voltei para a estrada vazia e continuei seguindo a rota para casa, que agora estava em estradas secundárias. Pouco tempo depois, meu carro apitou. Vi que estava quase sem combustível. Continuei dirigindo, esperando ver um posto de gasolina à frente. Mas quanto mais eu dirigia, só via grama e algumas árvores dos dois lados da estrada. Depois de uns 30 minutos, ainda estava dirigindo naquela estrada silenciosa sem posto de gasolina à vista. Meu tanque estava realmente baixo e eu estava ficando nervoso. Fiquei desesperado e saí da estrada que estava, esperando que outra estrada me levasse a um posto de gasolina. Meu celular começou a redirecionar de novo e depois disso fiquei sem sinal e o mapa não carregava. Peguei outra curva na primeira oportunidade e as coisas só pioraram. Virei e voltei para a primeira estrada que estava, depois de perceber que estava indo para uma área ainda mais tranquila. Pouco depois de voltar para essa estrada, meu carro parou. Eu tinha ficado completamente sem combustível. E agora meu carro estava parado no acostamento, no meio do nada, sem sinal. Não tinha visto nenhum outro carro desde que comecei a dirigir por essa estrada e já eram quase 10 horas da noite. Fiquei sentado no carro, tentando fazer meu telefone funcionar. Reiniciei, mas ainda não conseguia sinal. Então vi faróis à distância, vindo atrás de mim. Pensei em sair do carro e pedir ajuda, mas decidi não fazer isso. O carro passou por mim. Esse foi o primeiro carro que vi na estrada. Continuei sentado dentro do carro, pensando no que deveria fazer. Então notei as luzes de freio do carro que tinha passado. Agora estava um pouco longe na estrada, mas parecia estar parando. Ficou parado por 1 minuto ou mais. Achei estranho. Depois pareceu que estava dando a volta. Depois disso, perdi de vista. Cerca de 30 segundos depois, vi o carro novamente. Estava dirigindo pelo outro lado da estrada, mas com os faróis apagados. Fiquei confuso e me perguntando o que exatamente eles estavam fazendo. Eles estacionaram do outro lado da estrada, a uns 15 metros do meu carro. Fiquei de olho neles enquanto a porta do motorista começava a abrir. Vi um homem sair e começar a caminhar na direção do meu carro. Estava muito escuro e não conseguia ver muito bem, mas conforme ele se aproximava, pude ver que o homem estava usando o que parecia ser uma máscara no rosto. Tive um péssimo pressentimento quando ficou claro que ele estava vindo para o meu carro. Decidi que precisava sair dali. Peguei meu celular, chaves e carteira e me mudei para o banco do passageiro. Abri a porta o mais silenciosamente possível. Então, abri a porta de uma vez e corri para o gramado ao lado da estrada. Havia um pouco de mata e corri para lá. Mal conseguia ouvir a pessoa começando a correr na minha direção. Corri mais e mais fundo na mata. Continuei indo o mais longe que pude. Enquanto corria, achei que ouvi barulho na mata atrás de mim e sabia que o homem estava me perseguindo. Ele estava um pouco atrás, mas sabia que precisava correr o mais rápido possível. Fui atingido por galhos de árvores esquerda e direita. Depois de uns 10 minutos, encontrei um lugar que parecia bom para me esconder. Não estava mais ouvindo os barulhos atrás de mim, então decidi me esconder ali. Peguei um galho grande e joguei mais fundo na direção em que tinha corrido, na mata densa. Então me escondi silenciosamente, atrás de um tronco grande que estava meio quebrado. Provavelmente tinha sido abrigo para um animal, mas era um bom lugar para me esconder. Ouvi alguns barulhos na mata um pouco longe.
ficou bem quieto. Mais tempo passou e tudo ficou muito silencioso. Esperei ali por uns 30 minutos e finalmente me senti seguro o suficiente para sair do meu esconderijo. Caminhei de volta pela mata, tentando ir na mesma direção de onde tinha vindo. Depois de mais meia hora de caminhada, finalmente voltei para a estrada. Estava cansado de tanto correr e andar pela mata. Felizmente, não vi o outro carro na estrada quando voltei. Estava um pouco longe do meu carro e caminhei de volta para ele. Enquanto me aproximava do meu carro, vi faróis vindo novamente. No começo, estava prestes a correr de volta para a mata, pensando que poderia ser o mesmo cara, mas percebi que esses faróis eram muito maiores e de um caminhão, não de um carro. Decidi ficar perto do meu carro. O caminhão realmente diminuiu a velocidade e parou atrás de mim. Um homem saiu, que acabou sendo um cara muito legal que morava na área. Falei para ele que havia ficado sem gasolina. E ele tinha um pequeno galão de gasolina na parte de trás de seu caminhão que carregava consigo. Ele me deixou colocar no meu carro de graça. Depois, ele me deu direções para o posto de gasolina mais próximo. Depois que ele foi embora, consegui chegar ao posto de gasolina, que estava a apenas uns 3 quilômetros de distância. Foi uma noite longa, mas finalmente cheguei em casa. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade, logo após o fim do meu primeiro ano. Eu estava voltando para casa para as férias de verão, que ficava bem longe. A faculdade onde eu estudava ficava a cerca de 10 horas de carro de casa. Eu esperava chegar em casa em um dia, mas as coisas não saíram como planejado. Originalmente, ia partir no dia seguinte aos meus exames finais do dormitório. Não tinha muita coisa e cabia tudo no meu carro. Mas terminei os exames mais cedo do que esperava e pensei em partir logo. Não gostava muito do meu colega de quarto, então quanto mais cedo eu saísse, melhor. Parti naquele dia em vez de esperar até o próximo. A viagem foi longa, mas principalmente em rodovias. Quando eram umas 10 da noite, ainda faltavam 3 horas de viagem. Foi quando comecei a ficar extremamente sonolento. Quanto mais eu dirigia, mais difícil ficava manter os olhos abertos. Sabia que não conseguiria chegar em casa naquela noite e precisaria parar para descansar. Naquela época eu não tinha dinheiro para um quarto de hotel. Quer dizer, tecnicamente tinha, mas não queria gastar. Sendo estudante universitário, eu não tinha muito dinheiro e ainda não tinha começado meu trabalho de verão. Pensei que não seria grande coisa dormir algumas horas no meu carro. Não sou muito grande e quase conseguia me esticar no banco de trás. Procurei no celular por uma área de descanso e esperava que houvesse um lugar logo à frente onde eu pudesse parar. Felizmente, havia um a apenas 1 quilômetro de distância. Fiz o meu melhor para ficar acordado até lá. Abri as janelas, aumentei o rádio e bebi um pouco de água. Nada disso realmente me ajudou muito, mas consegui chegar à área de descanso. Quando cheguei, não era bem o que eu esperava. Eu estava esperando ver uma área de descanso grande, com um prédio decente e um posto de gasolina, algo com muitas pessoas. Em vez disso, era um lugar muito tranquilo e pequeno, com um prédio que provavelmente era só banheiros e algumas máquinas de venda automática. Havia apenas cerca de 3 outros carros estacionados ao longo de uma longa linha de vagas. Estacionei meu carro no final, de frente para uma pequena área gramada, e além disso,
cercada por bosques. O lugar era meio assustador para mim, mas eu estava cansado demais para me importar muito. A maioria das minhas coisas estava no porta-malas ou no banco do passageiro da frente, mas eu tinha algumas bolsas de roupas no banco de trás. Peguei algumas peças de roupa e cobri as janelas, mas não consegui cobrir o para-brisa. Em vez disso, peguei um cobertor e criei uma parede pendurando-o sobre os bancos da frente. Quando terminei de fazer isso, me deitei e adormeci quase imediatamente. Meu plano original era dormir por apenas algumas horas. Não coloquei um alarme ou nada, mas dormindo no carro, achei que não ficaria dormindo por muito tempo. Lembro-me de acordar e ainda estava escuro. Não sabia que horas eram e olhei no meu celular e vi que era 1 da manhã. Tudo estava completamente silencioso, mas o silêncio foi rapidamente interrompido por um barulho. Parecia passos muito próximos. Inclinei-me para a janela mais próxima da minha cabeça, que era do lado do motorista no banco de trás. Quando olhei para fora, não vi nada. Ouvi os passos e pareciam que estavam do outro lado do meu carro. Então me movi para olhar daquele lado. Quando olhei, vi que havia apenas um outro carro no estacionamento da área de descanso, na outra extremidade. Não vi ninguém, mas as coisas pareciam um pouco estranhas. Vi, por trás do cobertor que havia colocado, alguém passar pela frente do meu carro. Meu coração começou a acelerar. Não havia realmente motivo para alguém estar andando pelo meu carro lá no final da área de descanso. Fechei os olhos e fiquei completamente parado. Então houve uma batida na janela do motorista. Quase pulei, mas não fiz isso. Fiquei lá em silêncio, querendo apenas que quem estivesse lá fosse embora. Depois que bateram, tudo ficou completamente silencioso por alguns segundos. Então, quem estava lá tentou abrir a porta do motorista. Estava trancada, e eles foram para a porta traseira do motorista. Eu tinha minhas chaves ao meu lado no banco de trás, e agora estava completamente acordado. Nesse momento, percebi que deveria dirigir para longe, mas ao ir para o banco da frente, quem estava lá me veria com certeza. Então houve um barulho alto na minha janela, bem perto da minha cabeça. Rasguei o cobertor que dividia o banco traseiro do da frente e pulei para o banco do motorista. Tentei não olhar pela janela, mas vi um homem pular bem na frente dela. Não consegui ver bem, mas ele estava bem ao lado do meu carro e era aterrorizante. Liguei o motor e assim que o carro ligou, coloquei-o na marcha ré e dei ré. Quando fiz isso, o homem começou a correr ao lado do meu carro. Coloquei o carro na marcha e acelerei, voltando para a estrada. O homem não conseguiu me alcançar de novo. Dirigi direto para casa depois disso, parando apenas para abastecer uma vez. Fiquei completamente acordado o tempo todo depois da minha experiência. Acabei chegando em casa às 5 da manhã, um horário bem estranho para chegar, mas consegui dormir um pouco mais depois disso. Não tenho certeza de quem era o cara mexendo com meu carro ou o que ele queria. Estou muito feliz por não ter que descobrir. Tinha sido um dia longo e eu finalmente estava voltando para a casa da praia, depois de passar o dia com meus amigos pelo aniversário de um deles. Mal podia esperar para chegar em casa, mas sabia que tinha uma longa viagem pela frente, então abasteci com lanchinhos e um café para me manter acordado durante a direção. Beber o café rapidamente, no entanto, não foi uma boa ideia. Quando estava na metade do caminho, por volta das 9 da noite, precisei usar o banheiro.
comecei a procurar um lugar para parar e notei um pequeno grupo de arbustos à beira da estrada. Parei o carro e corri, me certificando de que ninguém me visse. Estava voltando para o carro quando algo no canto do meu olho me fez parar. Olhei para a esquerda e recuei quando meus olhos fixaram na silhueta de algo parado no campo por onde eu passava para voltar ao carro. Fiquei tentando entender o que era, mas tudo o que conseguia ver era um par de olhos refletivos, me fazendo saber que, seja lá o que fosse, estava olhando diretamente para mim. Tentei me manter calmo e pensar no que fazer, mas percebi que não tinha muito tempo quando a figura começou a se mover. Demorei um segundo para perceber, mas ela estava andando na minha direção. Comecei a me mover lentamente em direção ao carro, mantendo os olhos na sombra, e ela fez o mesmo. Notei que não estava se movendo mais rápido do que eu, quando vi que já estava na metade do caminho até mim e eu ainda estava longe do carro. Foi quando decidi correr. Corri o mais rápido que pude de volta ao carro, e quando me aproximei, ouvi os passos do meu perseguidor se aproximando. Abri a porta do carro e me joguei para dentro antes de fechá-la com força. Esperava que fosse o suficiente enquanto procurava as chaves, que deixei no porta-copos, mas fiquei horrorizado quando ouvi o som da porta clicando e começando a abrir. Olhei para a janela e soltei um grito, ao perceber que estava sendo perseguido por uma pessoa. Rapidamente agarrei a maçaneta interna e fechei a porta antes de travá-la. Meus olhos se arregalaram quando olhei para as roupas do indivíduo e percebi que ele usava um macacão com números no bolso superior esquerdo do peito. Foi quando lembrei de uma placa que tinha passado alguns quilômetros atrás, avisando sobre uma área de prisão e para não dar carona a ninguém. Fiz o possível para colocar a chave na ignição e ligar o carro enquanto o homem tentava abrir a porta. Quando percebeu que estava trancada e a de trás também, tentou socar o vidro, mas por sorte meu carro ligou e consegui sair da beira da estrada. Pisei fundo no acelerador e disparei pela estrada o mais rápido que pude antes de finalmente parar e chamar a polícia. Avisei que tinha quase certeza de que havia encontrado um fugitivo e disse onde estava. Esperei um policial para prestar depoimento e então me mandaram embora. Tentei dirigir o resto do caminho para casa seguindo o limite de velocidade, mas admito que só queria chegar à segurança da minha casa o mais rápido possível. E te digo, nunca mais vou esquecer essa viagem. Isso aconteceu comigo há alguns meses. Eu estava dirigindo meu carro tarde da noite, numa estrada tranquila, e estava uns 8 km por hora acima do limite de velocidade. A estrada tinha apenas 2 faixas, uma para o tráfego no meu sentido e a outra para o tráfego contrário. Eu só queria chegar em casa e estava ouvindo rádio. Lembro que, em certo momento, me aproximei de uma caminhonete pequena que estava na frente. Quando me aproximei, reduzi a velocidade, porque a caminhonete estava andando bem mais devagar do que eu. Mas logo a situação ficou ridícula. O limite de velocidade na estrada era de 80 km por hora e estávamos indo a quase 50 km por hora. Fiquei atrás da caminhonete indo devagar por 2 ou 3 minutos, depois decidi ultrapassá-la. Talvez tivesse algum problema com ela e não conseguisse ir muito rápido. Não estava com pressa, mas perder a paciência indo tão devagar quanto o limite. Mudei para a faixa de tráfego contrário. Felizmente a estrada estava bem vazia e ninguém vinha no sentido oposto.
Comecei a ultrapassar a caminhonete facilmente, mas antes que eu conseguisse completar, a caminhonete acelerou. Eu estava a uns 90 km por hora, e logo a caminhonete estava indo pelo menos a 90 km por hora também. Isso me deixou muito irritado. Acelerei ainda mais e finalmente consegui ultrapassá-la. Mas, infelizmente, agora a caminhonete estava colada na minha traseira. Os faróis estavam tão próximos que eu me perguntava se a caminhonete bateria no meu carro. Parecia ser um homem dirigindo, mas não conseguia ver direito. Felizmente, a caminhonete não bateu no meu carro. Ainda assim, enquanto eu estava indo a 100 km por hora, 10 km acima do limite, ele estava bem atrás de mim. Ficamos assim por uns minutos. Quando vi que ele não desistia, decidi que o melhor seria deixá-lo passar. Eu ainda teria que dirigir por mais uns 8 quilômetros nessa estrada e não havia outras vias para virar na área imediata, então decidi encostar. Liguei os alertas e parei no acostamento. Assim que fiz isso, a caminhonete atrás de mim fez o mesmo. Agora eu estava realmente irritado. Esse cara estava bravo comigo por tentar ultrapassá-lo? Ele estava indo tão devagar. Qualquer um faria o mesmo que eu. Continuei diminuindo a velocidade até meu carro parar, e a caminhonete também. Ficamos ambos sentados em nossos veículos por alguns segundos. Eu estava com raiva e acho que estava me sentindo corajoso. Decidi que ia sair e falar com o motorista da caminhonete para perguntar qual era o problema dele. Abri a porta e comecei a andar em direção à caminhonete. Enquanto fazia isso, estendi as mãos como se estivesse perguntando qual era o problema dele. Lembro que, enquanto fazia isso e estava quase na rua, vi a caminhonete começar a se mover. Foi então que percebi que esse cara ia tentar me atropelar. A caminhonete estava vindo direto para mim. Corri de volta, mas só consegui dar uns 3 passos. Então pulei e caí no capô do meu próprio carro. A caminhonete quase me atingiu e, por sorte, também não bateu no meu carro. Depois que ele passou, vi ele freando mais à frente. Rapidamente, pulei no banco do motorista do meu carro e comecei a dirigir. O cara na caminhonete começou a me seguir de novo. Assim que teve chance, ele estava novamente colado na minha traseira, mas dirigindo de maneira mais imprudente do que antes. Eu estava na estrada, mas depois fui para o lado mais distante da pista. O homem desviou atrás de mim, mas foi longe demais, e a caminhonete saiu da estrada e caiu no barranco. Era um barranco meio grande. A caminhonete não capotou, mas foi o suficiente para ficar presa. Continuei dirigindo e liguei para a polícia quando estava a uma boa distância. Eles encontraram o homem e ele levou uma multa por direção imprudente, mas não consegui provar que ele tentou me atropelar. Só espero nunca mais vê-lo. Dirigir sozinho à noite pode ser várias coisas. Pode ser tranquilo, estressante e às vezes até aterrorizante. Nunca vou esquecer da vez que estava dirigindo pelas estradas secundárias próximas de onde eu morava. Estava voltando para casa de uma reunião fora da cidade e meu carro não estava nas melhores condições. Então decidi evitar a rodovia. E essa foi provavelmente a minha maior lamentação dessa viagem. Eram cerca de 9 horas da noite quando, ao fazer uma curva, fui obrigado a frear bruscamente. Meu carro parou derrapando a uns 3 metros de um homem que caminhava no meio da estrada. Ele estava de costas para o carro, andando na minha direção,
e eu tive uma sensação ruim no estômago quando ele não reagiu ao meu carro quase atingindo-o. Fiquei ali com o pé no freio, prendendo a respiração, me perguntando se ele iria se virar, mas ele apenas continuou andando para frente. Era como observar um zumbi. Parecia que a pessoa não levantava os pés enquanto se movia lentamente pela estrada. Pensei em buzinar para ele sair do caminho, mas algo na minha cabeça me dizia para sair dali o mais rápido possível. Acabei seguindo meu instinto e lentamente contornei a pessoa, começando a ultrapassá-la. Olhei para tentar ver como ela era, enquanto passava devagar, mas não consegui distinguir um rosto por causa do capuz. Segurei a respiração enquanto passava e depois acelerei pela estrada até ser parado por um semáforo. Esperei ali por um minuto e não pude deixar de me perguntar o que aquela pessoa estava fazendo no meio da estrada e por que senti tanto medo ao redor dela. Comecei a pensar que se eu estivesse andando pela estrada, precisando de ajuda, não gostaria que alguém tivesse medo de mim. Gostaria que me ajudassem. Então, quando o sinal ficou verde, contra meu melhor julgamento, decidi fazer um retorno para voltar até eles e ter certeza de que estavam bem. Tentei me acalmar enquanto sentia o estômago revirar, mas à medida que me aproximava do local onde os tinha visto pela última vez, não pude evitar sentir que era uma má ideia. Continuei dirigindo e, ao fazer a curva, fui forçado a frear bruscamente novamente. Dessa vez, buzinei quando me vi na mesma situação de antes. O homem agora estava andando na estrada, no sentido oposto. Então ele estava na mesma faixa que eu. Novamente, consegui parar a poucos centímetros dele. A buzina soou enquanto eu tentava recuperar o fôlego e me acalmar. Mas como antes, o homem não reagiu e apenas continuou se movendo lentamente pela rua. Dessa vez, apenas fiquei sentado e o observei por um minuto. Em parte porque estava curioso, mas principalmente porque estava com medo demais para avançar e passar por ele novamente. Depois de um tempo, quando ele estava suficientemente longe, decidi fazer um retorno e deixá-lo seguir seu caminho. Estava na metade do retorno quando percebi que não tinha aberto espaço suficiente e precisava dar ré para fazer uma baliza. Quando parei, aquele mesmo sentimento no meu estômago que me dizia para ir embora me fez olhar pela janela. Olhei para a direita e fiquei horrorizado ao ver que o homem agora estava de frente para o meu carro. O capuz tinha caído e eu pude ver uma expressão quase vazia no rosto dele antes dele começar a gritar a plenos pulmões. Olhei para o painel para ter certeza de que o carro estava engatado e então olhei novamente para o homem, que agora corria em direção ao meu carro. Gritei de terror enquanto pisava fundo no acelerador e saía dali o mais rápido que podia. Dessa vez, não peguei nenhum semáforo e me afastei daquele homem o mais rápido possível. Ainda não consigo explicar direito o que aconteceu naquela noite, e tudo o que sei é que agora tenho muito cuidado ao dirigir à noite. Isso aconteceu há muitos anos. Eu estava dirigindo meu carro de volta para casa uma noite. Estava passando por uma cidade com a qual eu não era muito familiarizado e estava a cerca de 1h30 de casa. Nesse ponto da viagem, eu não estava na rodovia, mas numa estrada mais tranquila. Tinha acabado de passar por uma cidadezinha pequena e tudo estava muito quieto. Era tarde e eu só tinha visto alguns outros carros na estrada. Eu estava viajando a uns 55 km por hora
e vi uma placa de pare se aproximando. O trecho da estrada estava muito escuro, sem postes de iluminação ou qualquer coisa. Ao redor da estrada havia principalmente campos gramados e algumas árvores ou matas aqui e ali. No cruzamento de 4 vias onde estava a placa de pare, eu reduzi a velocidade e estava quase parando completamente quando, de repente, ouvi uma batida vindo da janela do lado do passageiro. Olhei assustado e vi um homem em pé ali. Ele era meio alto e eu não conseguia ver direito o rosto dele, mas pude vê-lo batendo na janela. Fiquei muito surpreso e me perguntando quem era esse cara e o que ele queria. Vi que ele estava fazendo sinal para eu abaixar a janela. Então o fiz, embora estivesse com um mau pressentimento. O homem falou, dizendo que precisava muito de uma carona e que o carro dele tinha quebrado. Ele me disse que prometia não ser perigoso ou algo assim, e me pediu várias vezes uma carona sem eu nem ter dito nada. Para mim, parecia muito suspeito. Comecei a balançar a cabeça e dizer não para o cara, e percebi que ele sabia que eu não queria, mas minha janela ainda estava aberta. O homem começou a estender a mão para dentro e disse por favor, e que estava desesperado. Isso não mudou minha opinião. Então pisei no acelerador e saí. Ele foi forçado a soltar meu carro e o deixei lá parado no meio da estrada. Toda a experiência foi muito estranha. Enquanto me afastava, fiquei pensando se tinha feito a coisa certa ou se ele realmente só precisava de uma carona. Meus instintos diziam que não, e a maneira como ele estendeu a mão para dentro do meu carro, de forma agressiva, o fez parecer tudo, menos inocente. Definitivamente me senti confiante com minha decisão e continuei minha viagem. Felizmente, as estradas melhoraram e consegui chegar em casa mais tarde naquela noite. Após essa experiência, fiquei curioso e tentei procurar no mapa online onde foi isso. Consegui encontrar a área e procurei informações sobre a cidade. Descobri que tinha havido uma série de sequestros relâmpago e roubos na área. Estou bastante confiante de que aquele cara ia tentar me assaltar ou roubar meu carro, talvez até algo pior.